Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Sim, eu vou falar desse filme, que é um filme já de 99 e de Star Wars antigo, que provavelmente muita gente já falou, mas eu nunca fiz uma série de vídeos sobre essa franquia que me marcou tanto e que hoje só me traz amargura ao coração. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu vou começar a falar e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série sobre Star Wars que eu vou estar fazendo aqui e vou estar fazendo também em podcast junto com amigos no Cinema em 3 Atos, que é o meu podcast sobre cinema. Mas se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui, ou aqui, que tem outros conteúdos. Estou sempre falando sobre filmes, séries, documentários, coisas novas, coisas antigas, o que vai me dando vontade e o que vocês me pedem para fazer. Eu atendo os pedidos quando eles acontecem. E se você tem vontade de aprender a escrever e nunca se aventurou, o meu curso de escrita está gratuito aqui no YouTube durante essa quarentena. Então vai lá, né, que você pode aprender alguma coisa divertida nesse tempo de quarentena. Esse filme, ele não é um filme. Esse filme é um evento. Em 1999, George Lucas retorna roteirizando e dirigindo uma nova franquia de Star Wars. Desde os anos 80, isso era aguardado por uma legião de fãs que só foi aumentando com a passagem do tempo e culmina nesse evento de 1999 que gerou um desapontamento internacional, porque as pessoas odiaram esse filme. Eu, particularmente, entendo o ódio, especialmente desses fãs mais antigos. Eu não vivenciei tanto isso. Quando eu assisti Star Wars pela primeira vez, já foi no ano 2000, então eu assisti a trilogia clássica e assisti Ameaça Fantasma. Eu não gostava da Ameaça Fantasma, como a maioria das pessoas da época, até porque eu adorava aqueles personagens da trilogia clássica, e quando eu fui assistir esse outro episódio, ele não tinha nenhum desses personagens, então, tipo, whatever. Mas esse filme, ele tem qualidades e tem defeitos. As qualidades dele, pra mim, que saltam aos olhos, elas partem diretamente da tentativa do George Lucas adicionar um pouco mais de plot, de tramas, enredo e um pouco de narrativa política para o Star Wars. A trilogia antiga, basicamente, a gente tem o Império Maligno, que a gente sabe que é do mal, e tem os rebeldes que lutam contra o Império do Mal, mas a gente não mergulha mais politicamente nisso, né? Quais são os sistemas que estão envolvidos, quem está envolvido, quais são os povos envolvidos e quais são os interesses em pauta aqui, né? Isso acaba ficando à margem, que não é necessariamente um problema, a trama é muito mais sobre aquilo. Aqui, o George Lucas decide aprofundar, né, dentro do universo do Star Wars, um universo que vinha, desde que os 3 filmes originais foram lançados, sendo expandido de maneira gigante através de literatura, de quadrinhos e de uma infinidade de outros conteúdos multimídia. Então, passado esse preâmbulo gigante, a história do episódio 4 basicamente é a história de 2 Jedi, o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi, que vão numa missão, né, para investigar um possível bloqueio que está acontecendo contra o planeta Naboo. E aqui é interessante porque originalmente as imagens e as figuras mentais que a gente tinha do Jedi era muito mais mística, né? Era aquela figura sábia que tinha poderes. Aqui a gente descobre que eles funcionavam para a República como embaixadores, né? Embaixadores que sabiam lutar, o que é uma característica muito singular para um embaixador, ou seja, se necessário, a força seria usada. E quando eu digo a força, eu não falo dos poderes Jedi. Então, assim, o que acaba acontecendo é que tentam matar o Obi-Wan e o Qui-Gon e a gente acaba sendo mergulhado numa intriga política que vai envolver um conjunto de planetas ali que estão tentando, né, de fato, atacar o planeta Naboo e encobrir isso usando a burocracia política da República. E aqui, né, que é o grande primeiro momento que eu acho que faz essa trilogia ser interessante. A gente vê o senador Palpatine como um grande articulador político que está usando esse conflito para ascender dentro da República a posição de chanceler, né? A gente imediatamente descobre que ele é o líder de um lado, ele está ali junto com a Padmé, né, que é a personagem rainha de Naboo, que está ali pedindo que a República interceda politicamente para proteger o planeta dela, que não é militarizado, pedindo ajuda ao Palpatine. E ao mesmo tempo que a gente está vendo que o Palpatine é o Lord Sidious também, que é esse Sith, que é um Jedi do mal, né, que é o que o Imperador e o Darth Vader são, e o Darth Sidious é o Imperador Palpatine, e o Darth Sidious é justamente a figura nas sombras que está articulando esse bloqueio, que está articulando esse ataque ao planeta Naboo.
E, cara, esse elemento do Palpatine ser o líder dos dois lados e como ele é, né, o sujeito que conduz os fios debaixo do nariz do Conselho Jedi, de toda a República, essa é a grande coisa que faz essa trilogia antiga ser interessante. Durante os episódios da saga original, o Obi-Wan fala que o pai do Luke era um grande piloto, que lutou ao lado dele nas Guerras Clônicas, e a gente sabe que o Império ele existe há uns 20 anos. Porém, a aparência do Obi-Wan Kenobi é a aparência de um homem de 60 anos, nos filmes originais, né? No primeiro episódio original. Então, a matemática que todo mundo fazia, que esse evento de 20 e poucos anos atrás, o Anakin deveria ter ali seus 30 e poucos anos. E aí, quando a gente vem aqui para esse episódio, o Anakin é uma criança. Né? Então, isso acabou mexendo muito com a cabeça e essa cronologia ficou muito errada. Então, no fim das contas, o Obi-Wan não era um homem de 60 anos, ele era só um homem de 40 anos que tomou o sol duplo de Tatooine durante 20 anos e parece que tem 40. Então, usem protetor solar. Mas, né, então, essa figura do Darth Vader criança, que para muitas pessoas foi ruim, mas eu acho um elemento muito interessante trazer ele a partir da infância, porque ele já estabelece muito mais elementos do world building desse Star Wars. Ou seja, existe uma data limite de idade para você treinar um Jedi, porque esses poderes são muito complexos, eles envolvem muita responsabilidade, e se o Jedi ele está muito mais velho, ele não vai conseguir se enquadrar a essa disciplina. Então, por isso que as crianças são pegues bem pequenininhas para poder elas se enquadrarem a esse padrão de vida. E o Anakin tem o elemento da escravidão, que adiciona uma camada muito interessante para o personagem. Então, assim, tem coisas que são bem construídas e interessantes e bem feitas. Mas tem coisas como a corrida de pod. Eu assisti ano passado um filme que é Ford vs Ferrari. Ele é sobre um prêmio de 24 horas que acontece na França. Acho que acontece até hoje. É um prêmio de automobilismo. E eles conseguem, nesse filme, fazer uma corrida que acontece em 24 horas, que é uma corrida muito mais de cansaço, né, de disposição física do que qualquer outra coisa. Não tem grandes ultrapassagens emocionantes. Até tem, e a narrativa consegue construir isso. E eles conseguem, no Star Wars Episódio 1, numa corrida com, basicamente, carros de Fórmula 1 flutuantes, super rápidos, fazer uma coisa chata. A cena da corrida de pods é, na minha cabeça, o que deve ser assistir Fórmula 1 ao vivo. Você fica sentado na arquibancada e de vez em quando você faz assim, aconteceu alguma coisa. É basicamente isso. Então, é boring, ele não consegue construir uma cena interessante de corrida, né, de um negócio que é extremamente veloz, que poderia ter uma dinâmica muito legal, e isso é estragado no filme. E é estragado duplamente. A cena de corrida não é legal. 2, tem vários momentos que a gente poderia ver o Anakin usando a força. Né? E tem várias cenas que você pensa, caramba, agora ele vai usar a força e vai fazer o carro flutuar e vai ganhar a corrida. E não, em nenhum momento ele usa. Tudo que ele usa da força é a percepção, né? A força faz você ter uma grande percepção espacial, e isso é o que Anakin usa para pilotar, tanto que ele é o único humano que consegue participar das corridas de pod, porque é muito veloz, né? E os humanos não têm uma percepção que consiga fazer isso. Além disso, tem as famigeradas midi-chlorians. E, cara, isso é uma parada que entristeceu muitos fãs, porque a força, como ela foi explicada nos primeiros filmes, ela era uma coisa, uma força que estava em todas as criaturas vivas, que você meio que tinha que aprender a manipular, que o Luke era forte, porque a família dele era forte na força, mas a sensação que dava era que qualquer um, com treinamento, com esforço, poderia se tornar um Jedi. E o que ele faz quando ele coloca as midi-chlorians é transformar o elemento Jedi, a força, num fator genético. Ou seja, você nasce com a força ou você não nasce. E é muito triste, apesar de que o George Lucas estava simplesmente surfando uma onda daquela época. Né? O fim dos anos 90, ele foi impactado pela clonagem da ovelha Dolly, geneticismo, mapeamento do genoma humano. Não é à toa que poucos anos depois vai estrear no Brasil a novela Clone, que eu acho que é de 2000 ou 2001. Então esse era meio que um zeitgeist da época, essa coisa da biologia, da genética, era algo que estava acontecendo naquela época. De qualquer forma, é muito triste você transformar algo que era uma possibilidade super legal numa coisa biológica e genética. Apesar de que eu acho legal o fator dos Jedi terem muito mais conhecimento de como a força funciona. Eu queria que isso fosse feito de outra forma, mas é interessante nesse sentido. Então o que a gente vai ter, né, vai culminar ali na grande cena, que é a batalha em Naboo, junto com os Gungans, e vocês viram que durante todo o vídeo eu fiquei calado e não falei de Jar Jar Binks, porque, enfim,
é algo que deveria ser esquecido, mas é um personagem que está lá. Então a gente vê a batalha com os Gungans e a gente vê aquilo que para mim é a melhor cena e é a coisa que ainda faz ser impossível para mim desgostar desse filme, que é a batalha do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan contra o duelo de destinos. Antes de eu entrar nessa cena em específico, o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan são dois personagens maravilhosos. Eu adoro o Obi-Wan, um dos meus Jedi favoritos, junto com o Kanan Jarrus, que é um personagem da série Rebels. E o Qui-Gon Jinn também tá ali, né? São meu top 3 Jedi, eles três. E o Qui-Gon, ele é um personagem fantástico, porque ele é um Jedi altamente transgressor, ele desobedece o Conselho quando o Conselho recusa-se a aceitar o Anakin como discípulo, ele diz que vai treinar o Anakin mesmo assim, e a gente vê ali como a Ordem Jedi ela era muito restrita, muito firme, muito fechada, porque, por exemplo, o Qui-Gon não tinha um assento ainda no Conselho, simplesmente por ser alguém que questionava o modo de operar dos Jedi. Spoiler alert, o Conselho estava certo. Treinou o menino e o mundo acabou. Mas eu gosto muito de ver esse elemento ser trazido. Por sinal, o Qui-Gon ele vai ser classificado posteriormente dentro da literatura e desse universo expandido Star Wars, que hoje em dia não existe mais, né? Esse universo já virou Legends, agora a gente tem um novo canon que é construído pela Disney. Mas durante muito tempo existia um termo para isso, que era o Grey Jedi, que era um Jedi que nem estava no lado obscuro, nem estava no lado da luz totalmente, ele era um sujeito mais livre. E isso é até provocado pelo Conde Dooku, Conde Dooku, desculpem. Quando ele fala com o Obi-Wan, né? Fala que o Qui-Gon foi discípulo dele, ele conhecia melhor o Qui-Gon, sabia que o Qui-Gon o apoiaria, então você flerta ali com a possibilidade do Qui-Gon ser um sujeito transgressor. Isso por si só já adiciona muito mais camadas dentro do universo dos Jedi. Partindo para aquela cena, é uma cena maravilhosa, né? Ali a gente vê a primeira figura do Sith, que por sinal é super mal aproveitada, que é o Darth Maul. Né? Desde o Darth Vader, né? Que a gente, um outro Darth, a gente ansiava por isso. E o Ray Park, que é o ator que fazia isso, era um excelente artista marcial e, por sinal, as coreografias são espetaculares. A cena de batalha, essa cena de sabre, né? As cenas dos filmes antigos, né, lamenta, a gente fazia o que dava, né? Era dois velhinhos brigando assim, batendo uns sabres, mas nada demais. Aqui não, a gente vai ter coreografias super elaboradas, né? E uma coisa que me entristece é que o Maul é um personagem que entra mudo e sai calado. Vale destacar que, se você conhece o universo expandido, tanto Clone Wars quanto a série Rebels, o Maul é um personagem que retorna, né? Ele não morre de fato, apesar de ser partido ao meio. Ele é resgatado pelo seu irmão, Savage Opress, e ele se torna um personagem que é bastante interessante. Ele vira um desses Grey Jedi. Ele abandona o lado negro da força e se torna alguém solto, justamente porque o seu mestre o abandonou para a morte, né, ali quando ele é ferido pelo Obi-Wan. Então a gente tem a cena maravilhosa, por sinal essa cena tem alguns momentos que eu acho muito bons. O primeiro deles é o momento no qual o Qui-Gon, quando eles estão separados por barreiras de luz, o Qui-Gon se ajoelha para meditar e se recuperar, enquanto o Darth Maul fica se movendo, olhando para ele como um tubarão olhando para a presa, né? Como um predador encara a sua presa, mostrando dessa maneira silenciosa a diferença entre esses dois opostos da força. É simplesmente espetacular. E a outra cena que eu gosto é a cena que o Obi-Wan mata o Darth Maul, né? Que ele tá ali na posição rendida, caído, e ele pula por cima do Darth Maul e mata ele. Que eu gosto dessa cena porque muita gente se incomoda com I have the high ground de Anakin lá no terceiro filme, mas é justamente por isso, ele fez essa manobra. Ou seja, se o Anakin tentasse aquilo contra ele como ele tenta no futuro, e a gente vai ver isso quando eu for falar do próximo filme, né, do terceiro filme, ele já estava preparado, porque ele mesmo já tinha usado esse movimento. Isso é uma das coisas que eu acho legais. Uma pena que o Darth Maul seja esse personagem silencioso e não tenha muitas camadas, mas esse filme tem qualidades, né? Eu acho que o uso excessivo de CGI, né, dentro de uma franquia que era conhecida pelos efeitos especiais práticos, né, que são construções, robôs e coisas, o George Lucas, como era um inovador, e naquela época ali, no fim dos anos 90, o CGI estava extremamente popular, né? A gente viu por conta de Matrix e outros filmes que estavam usando a computação gráfica para construir os elementos. Então muita coisa foi feita em fundo verde, porque era novidade e o George Lucas gosta de novidade.
Pra gente que gosta, né, bastante desses efeitos práticos, acabou sendo um elemento que se perdeu um pouco. Tirando toda essa parte dos Gangans e o fato de que o George Lucas não é um bom diretor e escolheu dirigir esse filme, isso acaba pesando muito. Um outro fator que pesa é o fato do garoto que faz o Anakin Skywalker, o Jake Lloyd, ele não é uma criança boa ator, ele não é um bom ator mirim, a gente vê que existem excelentes atores mirins, e um outro fator é o próprio roteiro, o texto que é dado para ele não é muito bom, então é um texto meio fraco e um ator que não consegue entregar bem esse texto, então isso cria um problema. A sorte é que ele tá o tempo inteiro, e, assim, a sorte pra gente como espectador e o azar dele como ator, é que ele tá cercado pela Natalie Portman, a atriz que ganhou Oscar, o Liam Neeson e o Ian McGregor, que são excelentes atores, né? Então, o problema dele é esse, ele tá no meio de grandes atores e aí fica perceptível o quanto ele é fraquinho. Uma outra coisa que é interessante é o fato da mãe do Anakin, que gerou ele espontaneamente, né? Então, o George Lucas vai, com ousadia, transformar o Anakin Skywalker num pequeno Jesus, né? Ele foi gerado espontaneamente por sua mãe. E aí, depois, um livro aí do canon que já está abandonado, não sei nem qual o status disso é atualmente dentro do universo Star Wars, diz que foi o Palpatine que influenciou lá as células dentro do corpo dela para fazer ela gerar uma criança. Eu odeio profundamente essa teoria, esse negócio que apareceu, se eu não me engano, no livro que dá nome, né, o livro Palpatine, mas isso parece que já virou o Universo Legends, então não é mais canon, eu vou simplesmente esquecer que isso aconteceu um dia. Eu sei que foi um vídeo muito longo, mas é porque como tem muito do universo e a gente vai flutuando, né, indo nas duas linhas temporais e no tempo e dando voltas, tinha muita coisa para falar e, poxa, vocês já devem ter visto muitos análises, talvez muita gente nem acabe vendo esse vídeo, mas eu queria falar um pouco, né, porque são coisas que marcam muito, a gente tem tatuagens, né, de Star Wars, então são paixões e nessa época que está saindo poucos filmes é uma oportunidade de a gente revisitar aí alguns desses clássicos, dessas trilogias, e eu pretendo fazer isso aqui, trazendo, né, coisas que são paixões minhas, que eu nunca de fato fiz uma crítica apropriada ou comentei. No fim das contas, é ruim, mas eu gosto. E vocês, o que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau.